Oi, cheguei! Então, gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história muito bizarra. Que novidade, né? Fernanda vai contar sobre pôneis agora. Sobre uma socialite chamada Blanche. Ela era uma jovem francesa da alta sociedade que, enfim, passou por uns maus bocados, infelizmente. E, literalmente, do dia pra noite, ela desapareceu. A família dela não sabia onde ela tava, ninguém sabia onde ela tava, e ela não desapareceu por tipo um mês, um ano. Ela desapareceu por 25 anos. Mas enfim, eu vou contar toda essa história pra vocês, então já pega a sua pipoca, prepara seu miojo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos pro vídeo. Enfim, essa história que aconteceu com essa mulher é bem antiga na real, mas é tão bizarra e tão louca que os fatos e essa história repercute até hoje. Tudo isso aconteceu lá na França, como eu falei, ela era francesa, em Pontiers, que é uma linda cidade perto das margens do rio Clain, e tudo isso aconteceu lá no finalzinho do século XIX. Blanche Monnier é o nome da nossa protagonista da história de hoje, e ela nasceu no dia 1º de março de 1849. A família dela era tipo muito rica. Ela fazia parte de uma família aristocrata da época. A mãe dela era conhecida como Madame Monnier. Ela era, tipo, muito respeitada na época, na cidade. Ela era exemplo de uma mulher cuidadosa e de elite. Enfim, ela ganhou vários prêmios por causa dos atos de caridade que ela fazia. Enfim, a família era bem respeitada e conhecida na cidade. A mãe, ela era responsável por cuidar da família e meio que gerir os empregados. Porque eles moravam numa casa muito grande, eles tinham vários empregados. E além de deixar tudo em ordem, ela meio que mantinha o papel dela era manter a reputação da família Monnier. O herdeiro de tudo era o único homem da família, o nome dele era Marcel Monnier, e ele era um advogado também muito respeitado na cidade. Naquela época, no século XIX, os casamentos eram arranjados, não era sobre o beijo do amor verdadeiro e coisas fofas e como o amor existe, era sobre, enfim, negócios e famílias querendo crescer juntas e dinheiro. Basicamente, as famílias se juntavam para aumentar o seu patrimônio, não tinha nem um pouco a ver com amor. Enfim, a nossa protagonista, Blanche, ela era uma boa pretendente, digamos assim. Olha que coisa machista. Mas enfim, estamos falando do século XIX, né? A mãe dela queria muito que ela encontrasse um cara rico pra todo mundo crescer junto e ter muito patrimônio. Quando a nossa gatinha completou 25 anos, ela achou o seu famoso pretendente, o beijo de amor verdadeiro, a coisa mais linda da vida dela. E ele era um advogado, só que ele era muito mais velho do que ela e muito mais pobre do que ela. O que pra ela não tava nem aí, ela amou ele, ela era apaixonada por ele, se apaixonou perdidamente, queria casar com aquele homem, só que a mãe dela não gostou nem um pouco. Como a Blanche sabia que a mãe dela não estava nem um pouco de acordo com ela estar com esse cara que era mais velho e com a condição financeira bem inferior à dela, ela começou a encontrar com ele, com esse advogado, meio que nas escondidas, assim, no silêncio da noite, na calada da noite, ela fugia pra encontrar esse cara. Só que mal sabia ela que tanto o irmão dela quanto a mãe dela já sabiam de tudo e sabiam que ela estava se encontrando com esse cara. Um belo dia, a caçula da família, Blanche, estava voltando de um desses rolezinhos nas escondidas com o namorado dela, quando tanto o irmão dela quanto a mãe falaram: ei, te pegamos, ó, tu tá voltando essa hora, tava com quem? A gente já sabe, vamos lá, vai ficar de castigo, bem. E falou que ela só sairia de lá se ela falasse que ela não ia se casar com esse cara, que ela ia esquecer dele. Pra Madame Monnier era um absurdo e impossível, inaceitável a menina querer, tipo assim, jogar fora todo o prestígio e poder e dinheiro que ela tinha só pra se casar com um cara que não era tão bom assim. Só que na cabeça da mãe dela, isso não ia só prejudicar a menina, mas isso também ia prejudicar a visão que a sociedade tinha da família Monnier, enfim. A Blanche, coitada, tava apaixonada no mundo da lua, lá, feliz e contente, querendo só viver esse amor verdadeiro. Só que como ela era muito jovem, teimosa, ela falava pra mãe dela: não, olha aqui, eu vou ficar com ele, quer você queira, quer não. Pois bem, nesse dia que ela bateu de frente com a mãe falando: não estou nem aí, vou ficar com ele sim, você que lute, senhora, ela desapareceu. Ninguém sabia do paradeiro dela, ninguém sabia se ela tinha fugido com o cara, se ela tinha sido sequestrada, se ela tava bem, se ela não tava. Ela só, bluft, sumiu. No início, todo mundo tava procurando por ela, não só a família, mas todo mundo na cidade, porque como ela era de uma família muito respeitada, todo mundo sabia quem ela era, então tava, tipo, preocupado, querendo saber onde ela tava, só que não tinha nenhuma pista, nenhum sinal, ninguém que tinha visto, e a família, que era super presente na sociedade, tava sempre lá, todo mundo sempre via, começou a ficar um pouco mais reservada, as pessoas pararam de ver tanto a família Monnier em si. O tempo foi se passando e, enfim, nenhum sinal dela.
Até que, depois de 25 anos, todo mundo já tinha meio que dado isso como um caso perdido, ninguém sabia onde ela estava mesmo. Só que aí que vem a reviravolta dessa história. A polícia recebeu uma carta direcionada pro promotor geral, assim, dizendo que talvez houvesse a possibilidade de ter uma mulher trancada dentro da mansão dos Monier. E que essa mulher estaria vivendo de forma desumana, digamos assim. E o procurador ficou um tanto quanto chocado, né? E tipo, como assim? Porque afinal, a gente tava falando dos Monier, que era uma família mega, tipo, conceituada e respeitada na cidade, não fazia sentido nenhum uma mulher tá vivendo naquelas condições dentro da casa deles. Só que o que estava escrito dentro daquela carta era tão horrível e tão bizarro que ele mesmo decidiu ir na casa dos Monier pra entender o que estava acontecendo e investigar esse rolê. Os policiais chegaram na casa da Madame Monier e, enfim, não tinha nenhum indício de que tinha uma mulher presa em cativeiro lá, mas como eles já estavam lá, enfim, vambora procurar, né? Contaram pra ela o que tinha acontecido, que tinham recebido uma carta e tal, e ela falou, como assim, gente? Ela ficou toda, tipo, óbvio que não, isso deve ser uma piadinha de mau gosto, isso deve ser alguém tentando prejudicar a nossa família, é claro que não tem ninguém aqui, pelo amor de Deus, olha quem sou eu. Enfim, fez um draminha. Já que não teria problema nenhum, eles falaram, então a gente pode dar uma revistadinha aí, e ela teve que deixar, né? A polícia teve que deixar. Quando eles chegaram no segundo andar, eles começaram a sentir um cheiro meio forte, digamos assim, tipo, fedido mesmo, tipo, podre, sabe? E parecia que tava vindo de um quarto. Quando eles chegaram perto desse quarto, eles tentaram abrir a porta, só que esse quarto tava trancado com um cadeado. E eles ficaram se perguntando, tipo, o que que tem dentro desse quarto aí, gente? É um lixão privativo que eles estão fazendo? Porque esse cheiro aqui tá bem podre, hein? Mas enfim, como não tinha nenhuma explicação, o certo a se fazer era arrombar a porta e entrar, e foi o que eles fizeram. E quando eles abriram a porta, eles se depararam com uma imagem um tanto quanto esquisita. Era um quarto, tipo, completamente escuro, tipo breu. E só tinha uma janela nesse quarto, só que ela tava sendo tampada com um pano muito pesado para impedir qualquer luz de entrar no quarto. Quando eles, enfim, tiraram esse pano, eles viram o que de fato tava rolando ali, aquela cena de horror. Eles viram restos de comida podre assim jogada, vermes e uma mulher completamente nua, 100% esquelética, tipo carne e osso mesmo, e ela tava correndo na cama dela, que era feita de palha, e em volta dela e perto dela tinha, tipo, as necessidades dela. Quando eles chegaram lá, a mulher que tava lá em si, ela deu um grito, porque, enfim, parecia que ela não tinha visto outras pessoas a não ser as pessoas que estavam ali e a luz do sol há anos. Os policiais levaram ela imediatamente pro hospital e, apesar dela estar, tipo, mega desnutrida e muito debilitada, ela ainda estava consciente. E essa informação que eu vou dar pra vocês agora, ela muda de fonte pra fonte, mas algumas fontes dizem que quando ela foi encontrada, ela estava pesando 24 quilos, tá? Uma mulher adulta pesando 24 quilos. A Madame Monier, que era a mãe dela no dia que isso tudo aconteceu, que enfim, tiraram a filha dela daquele estado na casa dela, tava plena, tranquila, como se nada tivesse acontecido, e como já tinham visto aquela cena lá, ela não teria como negar, ela só agiu como se não fosse nada demais, tipo, qual o problema deixar a minha filha trancada por 25 anos, sem comida direito, fazendo xixi e cocô nas próprias calças e nua, sem ver a luz do sol, presa em casa? Qual o problema, hein? E ela foi presa, né, em flagrante, bem ali na hora, só que ela tava com alguns problemas de coração. E depois de 15 dias ela acabou tendo um ataque cardíaco e falecendo. Então nem deu tempo dela ser condenada de fato. O filho dela, o Marcel, que é irmão da Blanchi, foi preso também. E ele foi condenado a 15 anos de prisão. Só que ele não ficou preso, porque a lei naquela época, enfim. Basicamente, mesmo que ele soubesse de tudo que estava acontecendo com a irmã dele e a situação que estava, a lei, o Código Penal, não obrigava ele a tomar alguma atitude para impedir que aquilo acontecesse. Então ele foi absolvido. E o mais triste é que a Blanchi, né, ela não desistiu do amor dela por esse advogado em momento nenhum. Tipo, a mãe dela sempre perguntava, tipo, querida, e agora? Eu posso te soltar, mas você não, é só você falar que você não vai casar com ele. E ela não, batendo o pé, falando, vou casar com ele sim, vou casar com ele sim. E aí que vem uma parte bem triste da história. Porque nesse tempo que ela tava lá, nesses 25 anos que ela tava presa dentro da casa, o amor da vida dela acabou falecendo e ela não fazia nem ideia. Então, ela ficou presa lá há alguns anos, lutando por um amor pra se casar com um cara que já tinha falecido e ela não fazia ideia. Apesar dela ter sido liberta, enfim, agora poder fazer o que ela quisesse da vida dela, ela nunca conseguiu superar o trauma que foi viver aquilo tudo. E ela acabou vivendo o resto da sua vida no hospital psiquiátrico até os 64 anos, quando ela faleceu. A pessoa que escreveu aquela carta anônima pro procurador, falando que tinha uma mulher vivendo em condições desumanas e nunca foi descoberto. Ninguém sabe quem foi a pessoa que salvou a nossa gatinha. Algumas pessoas falavam que poderia ser algum empregado da casa e tal, só que, enfim, seria uma coisa muito arriscada
escada, porque naquela época eles não seriam só demitidos, o buraco ia ser um pouco mais embaixo. Só que outras pessoas têm outra teoria que diz que, na verdade, quem escreveu essa carta falando que a irmã estava lá era, de fato, o irmão dela, o Marcel. Só que a gente não sabe quem foi e isso vai ser uma incógnita. Inclusive, me deixe saber aqui nos comentários quem você acha que escreveu essa carta e salvou a menina de fato. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história muito louca de fato. Imagina você ficar 25 anos, eu não tenho nem 25 anos, eu tenho 19, não é nem a minha vida inteira, trancada dentro de uma casa. O que você faria? Como é que você pediria ajuda? Me deixe saber aqui nos comentários também, porque eu fiquei curiosa com essa situação. Deixa um like nesse vídeo se você tiver gostado, manda pros seus amigos pra eles verem essa história maluca também. Maratonem o canal Deixa Falar se vocês não maratonaram ainda. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!